ouvir o que os dois representantes mais prominentes fora do Renan Santos, do Guto e da Amanda, têm que dizer sobre o fundão eleitoral. Uma delas, só para vocês entenderem o teor, que é falando sobre o fundão, tá? O Leandro Oliveira falou aqui, ó, por que o MBL abominava o fundão antes, um dos pilares do partido, e hoje vocês defendem o uso, inclusive, desenfreado, como disse o Renato Batista. Nossa, o uso desenfreado. O primeiro ponto, continua... O uso desenfreado parece... Quanto eles recebem de fundão? Estamos abominando, nós continuamos contra, eu continuo com o projeto, não retirei o meu projeto de fim do fundo eleitoral, eu continuo sendo o deputado que barrou o aumento do fundo eleitoral em 2020, com voto contrário de bolsonaristas, continuo com essa posição, continuamos lutando pela extinção. Fato é, hoje não existe possibilidade de eleger, de ter um projeto político, né, de ter um partido, de eleger pessoas principalmente no norte, no nordeste, mesmo no centro-oeste. Isso é realmente difícil de dizer, porque nas eleições passadas eles não tiveram partido. E eu acho que a eleição de 22 realmente foi um choque de realidade, né? Que com os candidatos dos outros partidos que disputavam as eleições, mas que eram afiliados ao MBL, né? Ideologicamente e dentro da organização, eles não tiveram muito sucesso nas eleições. Só o Kim Kataguiri praticamente entrou na Câmara Federal e na Alesp entrou o Guto. Então, eu acho que esse choque de realidade já meio pesou nos caras, né? Talvez seria diferente sem fundo, mas com o partido. Só que dá pra entender que depois desse aumento absurdo do fundão, para acho que são mais de 5 bi, né? Deixar tudo para os caras que vão trabalhar na manutenção do fundão, ter um candidato, o mais deputados na Câmara como ele, trabalhando contra o fundão, que faz mais sentido. Se não tiver o uso do fundo. Primeiro porque os outros, né, todos os outros vão fazer campanhas de 2,5 milhões, 3 milhões de reais por candidato. Hoje não há como competir cargos majoritários. A gente quer uma prefeitura, quer o governo do estado, quer a presidência da república. Com o sistema atual, não tem como competir. Então, não somos nós que... É difícil mesmo. Se Bahia, Pernambuco, a velha guarda, PL, PT, todo mundo trabalhando junto com o fundão. Trabalhando contra e junto, né? Nesse esquema político. Escolhemos a regra do jogo. Se eu tô jogando xadrez, eu posso achar que o movimento do cavalo não deve ser um L. Mas é um L. E eu tenho que jogar com aquela regra. Eu posso discutir Cavalo no futebol, faz o L? posso defender que não tenha cartão amarelo que comece com vermelho. Mas enquanto eu não mudo aquela regra, que eu ganho as eleições pra federação do futebol pra mudar a regra, eu tenho que jogar naquela regra. Então, assim, se eu tivesse pensando, e hoje eu disse isso, se eu tivesse pensando... Cara, eu até acho essa analogia muito boa, porque pensando bem, se tu participa num jogo, tipo boxeador, e você acha uma merda que você pode usar as duas mãos, e você queria só usar uma mão, porque, sei lá, por qual motivo você acha mais justo, ou você desiste do esporte, ou você participa usando as duas mãos. Qual é o sentido de amarrar uma mão lá atrás das costas e levar porrada? E qual é, no caso deles, a opção? Fracassar e não usar, jogar o jogo e tentar mudar o jogo, entendeu? Pra mim, essa argumentação faz sentido, cara. Eu também concordo. E todo mundo tem o direito de discordar, tudo bem. Mas eu concordo Só em plenamente, mim, pô. na minha eleição, se eu quisesse me eleger... Especialmente porque ele não retirou o projeto de lei dele, né? Ou sei lá, o que fosse uma emenda, um projeto de lei que acaba com o fundão. Pro resto da vida, sem utilizar fundo eleitoral e com o discurso ignorando a realidade, dizendo, olha, gente, não preciso de fundo, acho que todo mundo que usa fundo tá errado, só eu tô certo, eu continuaria ganhando a eleição. Eu tenho uma capacidade de ganhar a eleição sem fundo. Ganhei minhas duas eleições Imagino sem que fundo. sim.
Agora, eu nunca conseguiria. Mas quem, fora ele, e se o Arthur tivesse seus direitos políticos, ia ganhar? O Guto ganhou na Lesp, porque ele também é enorme. A Amanda talvez também ganhe a eleição. Mas quem mais? E todos os três disputam, tipo, uma vaga no mesmo estado. E nos outros estados, que tem lideranças mas que são pequenas. Lutando eleitoralmente contra outros candidatos de outros partidos que usam fundão. Esquece, cara. Esquece. Ter colegas, eu nunca conseguiria ter uma bancada no Congresso Nacional, inclusive para impedir aumento de fundo e inclusive para um dia formar maioria para acabar com o fundo. Então, assim, eu sozinho, Faz sentido, pô. eu poderia Fazer o quê, manter cara? A pureza e a facilidade do discurso e continuar me elegendo. Agora, se eu quero ter um projeto político, que eu quero ter uma bancada, eu quero ter o presidente da Câmara, eu quero ter o presidente do Senado, eu quero ter o presidente do Supremo, eu quero ter o presidente da República, infelizmente hoje, essas são as condições do jogo. Mas você tem que entender que a pessoa pode se sentir enganada porque vocês sempre bateram nessa tecla de não usar fundão e tudo mais. Mas por que se sentir enganado? Agora não tem eleição. O Kim se elegeu sem fundão. E se ele optar por usar fundão na próxima eleição, só não votar nele se tu não concorda. E procura outro candidato que não usa, tá? Procura outro. Mas Boa não sorte é muito nisso. parecido com o que o Lula fez. Falou, vamos abrir o sigilo. E aí ele chega lá e fala, coloca sigilo. Cara, o Lula fez uma promessa de campanha. Foi eleito e não fez. E eles estão avisando antes das eleições que eles irão usar. E se tu não concorda, não vota. Simples assim. Não, Porque aí, todo mundo que faz. não, mas aí é diferente. Aí, sabe por quê? Vilela tem O que... primeiro ponto. Porque Analogia nós ruim. não enganamos as pessoas dizendo que... Mas era uma. Vocês arrotando virtude. Tipo, Arrotando não virtude. usamos e tal. Vamos lá, nós não enganamos. Diferente de na eleição eu falo uma coisa e depois eu faço outra, nós anunciamos Isso aí. e primeiro nós perguntamos e deliberamos no Congresso Nacional junto com a nossa militância. Quando? É sério? Olha, isso foi 2022. Então, e por que acho que veio já essa ainda. demanda? De Então- onde veio essa demanda? Deixa só ele terminar que eu já vou te falar Tá. também. Então, 2022, que nós tomamos a decisão, olha, realmente não tem como a gente ter um projeto político nacional se, enquanto existe fundo, a gente utilizar fundo. No ano que nós tomamos essa decisão, nós não utilizamos. Nós falamos, a decisão está tomada, já saibam que no futuro isso vai acontecer, mas nessa eleição, né, inclusive mantendo o compromisso que nós fizemos para manter o discurso e aquilo que vocês acreditaram e escutaram, nessas eleições nós não vamos utilizar. Quem discorda dessa nossa decisão, com a justificativa que nós demos, com a militância votando, com os coordenadores do movimento votando, no futuro já vai saber que busque outro projeto que tenha outro discurso que acha Faz que assim. seja possível você vencer as eleições e ter um projeto majoritário. Mas quem tem um projeto pro Brasil, políticas, um livro amarelo, um plano pro país e não usa fundão? Qual partido no Brasil? Sem utilizar O fundo. Novo? Agora, existe um problema prático também, até para essa Acho que pessoa não. que pode ter deixado de acreditar na gente ou nos apoiar. Ele não vai achar candidato. É. Não tem. É porque é Exatamente. impossível. Existe uma coisa que existe. Em quem vai votar o Nando Moura? Em quem? Em quem ele vai votar? Eu posso falar bastante Vocês sobre foram isso? ingênuos no começo de acreditar que dava pra ganhar? Não, então? cara, não, porque é o seguinte, ó, eu especificamente, eu fui ingênuo num tweet que eu fiz, que eu falei que independente de quanto fosse o fundo eleitoral, eu jamais pegaria. E, novamente, pensando individualmente, é que eu nem vou disputar a eleição, mas se eu fosse disputar a eleição, aqui em São Paulo, a gente tem capacidade de fazer uma vaquinha, conseguir um dinheiro, e como a gente é um deputado, como eu seria candidato de influência Seria se tivesse seus direitos políticos. digital, com pouco Mó dinheiro, dá pra fazer sacanagem um ainda, belo de um cara. barulho. Como o Marçal Ótimo. fez. Com quem? Como o Marçal fez. Barulho. Cara, primeiramente o Massal não tem como comparar. E segundo, o Massal, ele não precisa de fundão. Ele tem um montão de seguidor Bobson, milhões de seguidores, no Brasil inteiro. Cara, todo mundo conhece ele.
E ele é rico também. Fundão pra quê? Ele é conhecido e Não me compara com esse cara, né? Mas Não, tudo mas bem. sem É mais ou menos isso. É que ele fez mais coisa além de barulho, né? Ele fez falcatrua, inclusive foi condenado por sem falar disso, cara. isso. Sim. Mas enfim, vendeu apoio e tal, enfim. O lance é, a gente não pensa dessa forma. A gente pensa enquanto projeto. E eu vou ser sincero pra você, cara. Você que acha que é errado usar o fundo, tal, que eu também acho, o fundo eleitoral em si errado, me dê a solução. Eu quero colocar uma bancada de pelo menos 5 deputados federais na próxima eleição. Por quê? Aí eu tenho direito... Aí como ia fazer sem fundão, cara, na moral. Se os mais conhecidos, todos eles, ficam em São Paulo, e aí outras novas lideranças ficam no Nordeste, no Sul, competindo contra os caras que estão usando o fundão a rodo, cara. E aí todo mundo lá em São Paulo vai roubar o voto do outro. Aí entra dois. Outra eleição de disputar, de participar de debate. É obrigatório me chamar para debate, né? Me chamar Caralho, alguém do nosso projeto. Imagina. Então eu preciso colocar 5 deputados. Aí vamos lá. Eu tenho um Faustino no Rio Grande do Norte, que faz um excelente trabalho. O cara é fudido, tal. Recusa todos os esquemas de corrupção. Mas, cara, um debate nacional contra os candidatos do establishment, ver o Kim, o Arthur, o Renan debater, o Renato, ou seja quem for, o Guto, seria mega interessante, cara. Porém, eu acho que a audiência não liga muito no conteúdo do debate, só ligam na mitada. E eles aceitam todas, eles podem apontar todas as hipocrisias dos caras e vão dizer: mas é o meu capitão, é o pai dos pobres, né? É difícil convencer uma pessoa que gosta do adversário político. Difícil. Local que Argumento já não ofereceram cola. para ele, tal. Sandro Filho na Bahia, enfim, temos todos esses Esse cara caras. esqueci também. Esse cara precisa ser deputado Cara federal. brabo. Como que faz para ele ganhar a eleição se absolutamente ninguém do estado dele vai abrir mão disso? E aí, por que eu tô falando que eu fui um pouco ingênuo? Quando a gente falava de abrir mão do fundão, o fundo na época era de 1,1 bi. Era 1,1 bi. Aliás, desculpa, era 1,9 bi. O Bolsonaro foi lá e aumentou esse fundo para 2 e pouquinho. Se não me engano, foi 2,8, eu não lembro o primeiro aumento. Que foi aquela história do Flávio Bolsonaro, que ele votou errado, pessoal. Ele apertou o botão errado na hora de votar o aumento. Confia. 2 vezes, 2 turnos. Liga a Depois o luz. Bolsonaro aumentou para mais de 5 bilhões de reais esse fundo. Só o PT, na eleição passada teve 1,1 bi de fundo. Só o PT. Então, chegou numa Caralho. proporção onde simplesmente não dá. Simplesmente a nossa atuação de internet ou de vaquinha online que a gente consegue até aqui em São Paulo, ela simplesmente não dá. Então a gente tem uma escolha muito simples para fazer e é uma escolha verídica. Ou a gente continua disputando a eleição sem usar fundo e perde, ou a gente usa o fundo, ganha e acaba com o fundo. É isso. O Milei fez isso. O Bukele fez isso. Eu quero seguir esse caminho. Pô, Mas realmente, o quanto o Milei usou fundão? Eu li um livro que eu recomendo, A Era Milei, Die Ära Milei em alemão, que falou que ele não usou, ou talvez não usou nas eleições do Congresso na primeira vez que ele foi eleito. Acho que talvez tenha sido isso. discordo, doutor. Cara, eu respeito que você discorda. Eu não vou achar que você é um cuzão. Tá beleza. Nós discordamos disso. Você não me apoia mais? Tudo bem, cara. Então, você vai ter que anular teu voto, porque não tem ninguém pra você votar que não vai usar o Ah, isso é o que eu tô querendo dizer, cara, também. O Nando Moura que tá atacando os caras há meses. Sempre. Eles usam fundão, 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 fundão. Porra, discorda da decisão deles. Critica, cobra seus funcionários, que não são seus funcionários, mas discorda, cobra, tudo bem, mas encher o saco o tempo todo só porque eles decidiram fazer uma coisa que tu não gostou, não faz sentido não, cara. E Porque outra aparentemente coisa, a maior você parte vê- dos você seguidores em que apoiam. contexto vocês tomaram Então essa porque decisão? deveriam 2022 ouvir a gente você. decidiu não pegar o fundo, tal, de novo, ninguém pegou. Discorda tá tudo e não certo. vota. Vota em. Aí vimos é alguém que não usa fundão. toda a galera que falou que não ia pegar fundo, que era contra fundo, pegando muito dinheiro de fundo.
Carla Zambelli, sei lá, os bolsonaristas todos, tal. O que aconteceu com essa galera? Ampliaram a votação. Então ficou muito claro, irmão. Quanto é que usou a Carla O eleitor Zambelli? brasileiro, ele não tá Carla ligando muito pra quanto de fundo você vai Zambelli, pegar. Fundão. Então, nesse game, onde tem essa regra, como é que eu faço pra ganhar a eleição, bicho? Eu tenho que disputar e tenho que ganhar pra mudar as regras do jogo, que é o que a gente quer. Aí muita gente faz uma relativização, cara. A deputada Carla Zambelli criticou nas redes sociais o aumento do fundo eleitoral, que passou de 2 bi para 5,7, mas logo em seguida votou sim para aprovar a lei. Ah, tá. Tipo assim, Arthur, mas se vocês mudaram de ideia em relação a isso, como é que eu sei que você não vai roubar a gente? Aí você extrapolou, né? Peraí. Não é que eu mudei de ideia numa coisa que tá claro que é uma mudança de uso de ferramenta para uma estratégia que tá muito bem definida, que eu sou igual, sei lá, um petista que falou, eu sou honesto e rouba. Assim, Sou se você honesto tá e rouba. nesse discurso, aí eu acho que você nem deve acompanhar política at all, cara, porque é um tipo de raciocínio tão infantil e tão primário que nem serve pra complexidade, pra todas as nuances que tem na política brasileira, cara. Mas só, sei lá, você ler um romance e achar que o mundo é feito de, sei lá, de lado A e lado B. E uma coisa que eu acho importante reforçar também, né? Porque às vezes as pessoas falam, bom, então só tá na política pra se locupletar, só tá na política pra utilizar dinheiro público, Mas, né? louco, Pô, então só tá na política pra se locupletar. o que significa isso? Tem que pegar o tradutor aqui. Cara, esqueci o que ele falou. Só tá reforçar também, né? Porque às vezes as pessoas falam, bom, então só tá na política pra se locupletar, só tá na política pra utilizar dinheiro público, né? Eu não faço disso a minha principal bandeira, porque eu acho que o meu trabalho, o meu resultado é mais importante do que isso. Mas eu economizo só de verbas que eu deixo de utilizar e que poderia pela lei utilizar, que nem furariam o teto como o Judiciário ou o Ministério Público, 2 milhões e 500 mil Ah, tá. Enriquecer. Ok. reais até agora. Que eu poderia ter alugado carro, que eu poderia ter usado de gasolina, que eu Enriquecer, poderia ter tá. usado de segurança, que eu poderia ter utilizado de motorista, que eu poderia ter usado para alugar casa, que eu poderia ter utilizado para 1 milhão de coisas e que, por princípio, eu tiro tudo do meu salário, que é um bom. Cara, o salário é astronômico no Brasil, no funcionalismo público e também na política. Então, isso também não entra na minha cabeça quando os Nandetes criticam e o próprio Nando Moura usam o fundão. Cara, se eles elegerem vários deputados de várias regiões, eles têm mais poder para acabar ou diminuir o fundão. Eles ocupam a vaga no Congresso de uma pessoa que possivelmente vai ser corrupto, que rouba dinheiro, ou que usa todas as regalias e privilégios. E eles abrem mão de tudo isso. E imagino que seja assim que o Partido Missão também vai fazer o que o Kim faz, tá? Os deputados da missão. É da missão, né? Esqueci. A palavra é a missão, mas o partido é omissão, né? Omissão, não omissão. Enfim. E... Cara... eu não entendo isso. O salário. Justo, cara. E mais do que isso. Eu acho Não que é você vai que- economizar é, muito eu mais tiro dinheiro do que o que eles iriam usar no Nossa, fundão. Claro que foi do salário, Batman. Eu tiro tudo da Petrobras. Não, Não, do salário. E ainda, do próprio salário, eu votei contra o aumento na última legislatura. Mesmo sem aumento na última legislatura, eu já fazia doação. E nessa eu faço a doação do aumento. Não só votei contra, porque também, né? Todos os outros é que votaram foda. contra recebem hoje o aumento sem falar nada, né? E só de salário, assim, ignorando a verba indenizatória, que eu já abri mão de todas. Tirando passagem aérea, porque senão eu pago pra trabalhar. De salário foi de 600 mil reais. 600 mil reais. O Arthur fica puto. Ele acha que eu não tenho que doar nada. Mas, ó, Contra isso. eu jurei de 600 mil reais de salário que eu doei, que assim, até conversando com um amigo outro dia, falou, mas por que você não faz a grande propaganda disso? Por que você não fica divulgando isso? Falou, olha, eu coloco o extrato lá que eu fiz a doação pra comprovar, pra ninguém achar que eu sou um pilantra, que tô falando uma coisa e fazendo outra, mas assim, isso aí não é a principal coisa do meu mandato. A principal coisa do meu mandato é 70 relatórios, é 8 projetos de lei, é 40 tem emendas, duas é meu coisas- resultado prático. Duas coisas pra falar aqui. Número 1, só de resultado, assim, é que eu não usei fundo eleitoral, mas se eu tivesse usado, só o aumento do salário dos fiscais de renda que eu barrei sozinho, isso já paga umas 200 Olha ele.
500 campanhas minhas. Só o contrato de publicidade da Lesp, que eu, sozinho, acabei, foi 30 milhões. Só o Auxílio Peru. Caralho. E quanto ele tinha direito ao fundão? Pô, se entra um cara que usa 2 mil milhões de fundão e acaba com um projeto que economiza 30 milhões, ao invés de ter outro cara ocupando a vaga, usando mais fundão ainda, por ser de um partido maior, possivelmente corrupto. Que eu Esquece, acabei cara. sozinho. Eu fui lá e acabei com o auxílio de Natal de todos os funcionários da Assembleia. Foram 10 milhões de reais. E por isso foi caçado também, né? Dá pra 10 campanhas minhas. Se eu fosse fazer, se eu tivesse usado o dinheiro público. Só que existe uma outra coisa também que é o seguinte, cara. Eu desafio você a achar um outro grupo político que tem isso na história. A gente conseguiu eleger um vereador em Curitiba chamado João Bétega. E a gente percebeu que o João Bétega não só ele não trabalhava, né? Ele não fazia nada pelo mandato, ele não usava o show para fazer política. Ele usava política para fazer show. Ele usava o mandato, o gabinete, para conseguir os seus likes e os seus inscritos no Instagram. Além disso, ele começou a prevaricar em denúncias absolutamente importantes de corrupção envolvendo os secretários lá do Paraná. Sabe o que o gabinete dele fez, Vilela? Isso é uma coisa que eu nunca vi na história do Brasil isso acontecer. O gabinete dele inteiro pediu demissão. Você Eu sabia ouvi disso? falar disso. O cara chegava assim, ó, sou seu chefe de gabinete, eu ganho aqui, sei lá, tô dando um exemplo, nem sei quanto é, 20 mil reais por mês. Eu estou abrindo mão do meu cargo, eu tô indo embora. Mas também é uma loucura, cara. Alguém tirar 20 pão como assessor de gabinete de um vereador. Isso é uma grande diferença daqui, cara. Aqui tem um vereador recebe nada. Nada, 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 nada. Só um prefeito recebe dinheiro. O vereador recebe nada. E não tem gabinete. Tá, tchau. Não, cara, mas Cara, vem aqui, ok, Brasil você não é uma quer, máquina então, você ser promovido de pra chefe de gabinete e ganhar 20 mil. Não, eu torrar dinheiro do Quê? contribuinte, pô. O gabinete inteiro, 100% do gabinete, abriu mão. Os caras estão desempregados. Algumas pessoas já a gente conseguiu colocar numa empresa aqui, outra ali, que as pessoas apareceram para ajudar. Mas algumas pessoas ainda estão desempregadas. As pessoas abriram mão dos seus cargos em nome daquilo que acreditam. Isso eu nunca vi. Eu nunca vi na história do Brasil. Isso a gente tá falando da nobreza e da postura dos militantes que trabalhavam no gabinete do Bétega. Mas tem o outro lado também da nossa postura de ficar do lado dos assessores com os princípios em vez de ficar com o mandatário. Sim. Nenhum partido nunca Abrir a mão de faria mandato. isso. O cara ia falar, foda-se, manda seu gabinete todo embora, o que importa é que você é nosso vereador, tá aqui, vota com a gente. Exatamente. Cara. Bom, as evidências todas estão aí. É São isso, se 10 você anos não de se MBL convenceu já. com isso, não tem problema, não vote em mim. E o Arthur Simples assim, cara. também, imagina o quanto que ele economizou nos últimos 4 anos. Nenhum assessor. No dia Tem de 2 anos. Tem alguém que tá economizando ele. Manda aí. Aproveitando aqui ainda, Já em bomba tá gastando. Fala aí. tem uma pergunta do Robinson. Ele tá falando aqui. E as Do acusações do Nando Moura? São essas. Que a gente é um mundo de mamateiro, que a gente é ladrão de dinheiro público. A gente já falou, cara, faça uma denúncia no Ministério Público e seja feliz. Eu vou te falar, cara, do Nando Moura, eu nem quero esticar essa briga, mas com certeza deve ter alguma Nandete no chat aí. Várias. Eu digo pra você uma coisa, cara. Uma das Fui eu. coisas mais tristes que tem é você falar para as pessoas não idolatrarem políticos, não sei o que lá, e no final das contas você implorar para as pessoas idolatrarem a si próprio. Cara, isso é assim. Tudo, eu vejo isso também no Twitter e tal, nas discussões. Quem idolatra político tem que se fuder, porra. Eles estão idolatrando um youtuber. Que é também político, mas um político sem mandato. Porque o que ele fala tem influência política. É assim. Ele forma opiniões e influencia também, não de forma grande, mas ele influencia pessoas já votarem da forma que ele iria votar também. Então, como isso não é influência política, A você, né? Que é o que o Nando Moura faz. O Nando Moura fala entre 200 e 300 mil views por dia. tanto do bezerro de ouro, né? O bezerro de ouro, não. Mas o bezerro de ouro do Nando Moura é o próprio espelho, cara. Ele fez uma Concordo. música assim
constrangedora, onde é um cover, não sei se você sabe, ele pegou uma música em inglês, só traduziu para português, fez uma música, ele usou todos os gatilhos de atenção que ele tinha, ele ficou longe das redes. Cara, essa música nem fazia sentido. Ele falou, não leva, acho que don't take my kindness for weakness, uma coisa assim, que seria não leva a minha gentileza por fraqueza. Mas onde foi gentil? Cara, onde foi essa gentileza? O tempo Não sei recorde. aonde foi. Ele mudou o seu Onde visual foi de forma mais parar radical, a tinha gentileza. um estúdio todo de loiro lá, ficou parecendo Enfim, um cara, Felipe Neto. agora já saiu do assunto, então não quero mais falar sobre essa parte, tá? Até a próxima.